E aqui a gente fala também um pouquinho de regras e exceções. Todos os pagamentos têm que ter a nota fiscal válida, os que são tratados como exceção têm que vir com a autorização da gerência, exigindo a justificativa desse pagamento, se ele veio fora do prazo, por que precisa ser pago naquela data, já que não pode aguardar até a próxima semana. Então, a gente tem todo esse controle de exceção quando tem um caso de urgência. Se eu estiver falando muito rápido, tiver com alguma dúvida, vocês podem ir me chamando, tá? Aqui eu falo um pouquinho sobre o fluxograma do processo, que é mais da parte das exceções, entre que tem a solicitação de documento, o gestor aprova, a gente efetua a validação e a programação. Dentro dessa rotina, a gente tem alguns combinados, né, algumas definições contratuais que tem data fixa, que é o laboratório, negativos, parceiros e a folha de pagamento. Esses, mesmo que caiam na quinta e na sexta, que não são os dias que a gente tem débito em conta corrente, a gente efetua na data que foi combinado contratualmente. Então, se é o quinto dia útil o pagamento, a gente segue e for na quinta-feira, a gente segue com o pagamento conforme a data dele mesmo acordada. Não sei se deu para entender, se alguém tem alguma dúvida. Podem falar, gente. Aqui é para todo mundo, estamos juntos. Alguém faz diferente do que foi colocado aqui? Bom, Silvia, aqui na regional, você já sabe que a gente está implantando agora, né? Sim, então, assim, sim. nem da forma como todos aí já fazem, nós estamos caminhando agora. Então, tenha paciência que nós... Tenha É, paciência, nós também temos. eu ainda chego nesse nível, porque aqui geralmente Chegará. eles mandam as contas e geralmente eles ficam assim, é urgente, tem que pagar agora. Nós colocamos ultimamente, agora nos últimos meses, pagar um dia, no dia, por exemplo, se mandou hoje, eu vou pagar amanhã, não vou pagar hoje, entendeu? Mas aqui está bem complicado ainda. Eu acredito muito, o Carly, que é uma questão cultural nossa também, né? A gente vai reeducando eles da forma que fica melhor a operação de trabalho. Então, assim, chegou hoje, assim, ó, da próxima vez você não consegue antecipar, olha, a gente está com problema de caixa, a gente precisa melhorar aqui essa operação, porque a gente manda para o escritório central, tem a questão da autorização. Então, assim, é sempre com muita conversa que a gente vai conseguir melhorar a operação, todo esse fluxo operacional. Nós estamos aí nessa batalha. E o que você precisar de ajuda, você pode contar comigo. Acho que a Heloísa vai falar o que eu estava já pensando em falar. Ela também está super à disposição a colaborar com a gente e melhorar essa operação, tá? São José dos Campos vai ser a nossa filial de modelo. Então, tudo que a gente for criando aqui de controle, de automatização, de melhoria, tá? É sempre melhoria que a gente vai buscar, nunca engessar a operação, isso não. A gente nunca vai deixar de fazer um pagamento, isso não. A gente vai melhorar a rotina e a prática aplicada na operação, para facilitar o nosso trabalho e a segurança da informação. Então, a Luísa vai estar sempre comigo nessa questão de projeto, né? Tudo que for novo que a gente for criar, a gente vai fazer o teste lá em São José. A Heloísa vai ser a nossa key user, vai fazer o teste, vai validar, vai ver se vai dar certo. A Camila vai dar o ok, ó, tá funcionando, tá tudo ok. Aí a gente vai replicar. Como toda sexta-feira a gente vai ter esse bate-papo, então toda sexta-feira a gente vai trazer os problemas que a gente encontrou e de que forma que a gente vai trabalhar esses problemas que aconteceram para que todas também tenham o mesmo entendimento do problema que ocorreu naquela regional e que a gente possa melhorar em todas. Elô, quer falar? Eu ia comentar aqui que a gente também, quando implantou, é recente essa rotina. A gente começou a desenvolver ela no mês passado. E ainda está em questão de cultura mesmo. Então, a gente ainda tem algumas situações de exceções no início. A primeira semana teve bastante volume, mas é o período de adaptação, né? Então, a gente não é do dia para a noite que vai acontecer. Mas o que eu comentei com as meninas, né? Até passei para a Camila e tudo mais, o que a gente precisa é
entender o que é realmente prioridade e tentar jogar um pouco de firmeza. Olha, por que chegou agora em cima da hora? Qual é o motivo? Você não consegue renegociar? Porque a maior parte dos fornecedores que a gente tem são fornecedores recorrentes, então não é a primeira vez que a gente compra. Então ele Já está sabe da acostumado, né? idoneidade Exatamente, ele sabe da idoneidade do grupo. Então não faz diferença se você comentar com ele, olha, agora eu tenho uma nova rotina, o financeiro não consegue programar, a gente precisa de uma prorrogação, a próxima vez eu vou me atentar, porque senão, se a gente não começar a se impor, assim, no fato de chamar essa atenção, que nem a Silvia comentou, não vai mudar a cultura, e vai continuar sempre a gente apagando fogo todo dia e não sair desse ciclo. Eu tenho só alguns pontos também para colocar aqui para a gente discutir, para ver como que a gente pode melhorar essa prática que a gente está atuando hoje. Por exemplo, a gente recebe pagamento para fazer 17h30 às 18 horas, onde, assim, às 18 horas praticamente, as meninas já é horário de saída, elas estudam também tem o compromisso, né, da tesouraria aqui. Então, a gente também não pode prejudicar o colega. Então, como que a gente pode melhorar para a gente não prejudicar o nosso amiguinho do lado, né? Então, a gente queria ver se a gente consegue um horário de corte. A gente sabe das exceções, em todo momento existem exceções. Só que hoje, as exceções aqui viraram regra. E aí, a gente meio que confundiu o papel aqui, não dá. Então, eu preciso ver com vocês se a gente não consegue mandar os pagamentos manuais, aqueles pagamentos do dia, até umas 14 horas. Para quê? Para que tenha tempo da gente verificar se subiu o pagamento, se deu certo, se o Pix está validado, se a conta está correta, né? Todas essas intercorrências que tem no meio do caminho. Só que hoje a gente está fazendo de uma forma que a gente mal consegue conferir o trabalho que é feito. Só tem que autorizar. Não, não é só autorizar, precisa ver se o pagamento está consistente, se ele é válido, se a gente de fato tem que pagar esse fornecedor ou não, ou aquele funcionário não. Se o funcionário é daquela regional mesmo, daquela empresa, se ele não foi transferido dentro da regional para uma outra empresa. Então, assim, a gente precisa melhorar esse fluxo. Então, estou jogando um problema aqui para a gente tentar resolver juntas. Fiquem à vontade para falar. Olha, como eu aqui ainda estou praticamente mais de 50% ainda tudo manual, então eu não vou nem optar. Aí as meninas que acho melhor as falar que já está com o processo já em andamento, né? Bom dia, gente. Ô, Silvia, aqui no Rio, a Alice costuma mandar os pagamentos manuais bem cedinho, né? Antes de meio-dia. Mas realmente surgem situações ao longo do dia que a gente acaba enviando. Mas para a gente, ok, até às 14 horas a gente alinha aqui, qualquer coisa coloca para o próximo dia, não tem problema. Perfeito. Eu vou pedir para a Mariana e para a Thalita falarem um pouco sobre as dificuldades que elas têm em relação a esses pagamentos manuais, tá? Bom dia, meninas, tudo bem? Dia Gilmar, Dia. meninas que estão aí também, que não está aparecendo na minha tela, bom dia. Bom, com relação aos pagamentos manuais, né, a gente tinha alinhado todo pagamento manual, ele seria enviado lá no grupo, né, de aprovação de pagamento manual, e a gente sempre pede o quê? Para que coloquem as informações, porque são mais de 250 unidades. Para a gente identificar de qual pagamento se trata, fica um pouco complicado, porque aí a gente perde tempo, porque eu tenho que procurar filial para identificar de qual filial aquele pagamento é, então a gente pede, né, para mandar o número da filial, a identificação com o nome da unidade, né, pode ser até apelido, não precisa ser o nome, razão social, as informações do fornecedor, né, ou da pessoa que vai receber, o beneficiário, e o valor, de preferência, o valor, se tiver juros, já o valor atualizado. Porque senão a gente tem que ficar chamando para ver se o valor que está no lançamento e o valor que vocês mandaram para a gente como aprovação está correto, né? Porque às vezes pode ter diferença lá no título, mas aí a gente pede que já mande já com o valor atualizado para a gente aqui. Como no caso de vocês, os pagamentos de fornecedores, vocês mesmos já lançam, a gente só faz a aprovação, com relação a dados bancários, lançamento divergente, a gente não tem problema, né? Aí seria realmente com o pessoal do RH, mas aí entra numa outra reunião, não agora, né?
que aí tem questão da abertura de conta salário, chave Pix, mas aí com vocês a gente não tem problema com relação a isso, né? É só mais com fornecedores mesmo. E tentar, que nem tem alguns casos, tá? Que a gente pega, que é um fornecedor que já é recorrente, que ele está sendo feito manual, e é caso que a gente conseguiria importar num sistema. Então, no primeiro mês, não conseguir pagar esse fornecedor, ok, a gente vai fazer a liberação, mas que vocês possam verificar já uma forma de ajustar, pegar outras informações para pagamento, para que no próximo mês ele já suba corretamente pelo sistema. A primeira vez é exceção, a segunda vez a gente já tem que fazer de alguma forma que ele consiga subir pelo fluxo correto de pagamento, tá? Principalmente a gente pega bastante caso com relação a negativo e laboratório, né? Que às vezes muda dentista, ou eles trocam conta. Então, se puder ajustar isso, de preferência antes do dia do pagamento, né? Já verificar na importação se deu certas informações para a gente tentar ajustar isso, né? Melhor. Com relação a outros fornecedores, né? Que a gente tem problema de divergência de dados cadastrais ali, beneficiário divergente, né? Isso a gente ainda vai alinhar internamente como que a gente vai fazer para que possa subir de forma correta. Os pagamentos também que a gente tem, que um doutor tem problema na conta ali, tem algum tipo de bloqueio e precisa ser feito em conta de terceiros, a gente pede também que seja enviado o nome do terceiro. Porque senão, quando chega aqui, tá em nome de João e na hora que eu vou liberar no banco, tá em nome de Maria. Aí eu fico na dúvida, né? Se o pagamento que eu estou liberando realmente deveria acreditar na conta da Maria. Pode colocar uma observação. João está com bloqueio, beneficiário Maria. Só para a gente ver que realmente a informação que vocês estão mandando para a gente está certo. E para deixar registrado também, para caso a gente precise fazer uma consulta futuramente, tá? Eu acho que com relação aos pagamentos manuais, são só esses detalhezinhos. São pouquinhas coisas que a gente precisa ajustar aqui. Mas no montante, assim, a gente não tem tido grandes problemas, tá? Que bom, né? Que a gente não está tendo grandes problemas. Ficamos felizes assim. Eu queria mandar para vocês um formato de e-mail para pagamentos manuais, para a gente criar como padrão. Por quê? Hoje a gente recebe pedidos de pagamentos manuais em diversos meios de comunicação. A gente recebe pelo WhatsApp, a gente recebe pelo Teams, a gente recebe pelo e-mail, a gente recebe de tudo que é jeito. E assim, tá inviável e a gente vai correr risco de passar algum pagamento, o que não é legal. Então, o objetivo é que todo pedido de pagamento manual seja feito pelo Teams, não diferente disso. Diferente disso, a gente não vai fazer. Tudo bem? Vocês concordam? Silvia, Sim. aqui nós ainda não trabalhamos, nós não temos isso também. Ana, cortou. Te ouvi bem baixinho. Ana? Não, eu só concordei que poderia ser, não tava, eu acho que era outra pessoa que estava falando. Ô, Ana, sou eu que estava falando. Ai, desculpa. É porque aqui nós ainda também, nós não estamos trabalhando com Teams ainda. Não tá? Tem Não. previsão? Não passaram nada ainda não, Ana. Tá Ó, bom. Ana não, Silvia. Então tá, hoje você manda via WhatsApp. Igual no caso, geralmente, é porque eu tenho acesso aqui, né? Aí Tá agora, bom. como entrou afogados, aí eu ainda não tenho autorização, aí eu envio tudo para Thalita. Aí você Aí, envia de que forma? o WhatsApp. Tá bom. Então você é uma exceção, porque você não tem a ferramenta ainda. Então é diferente o seu caso, tá? E aí, quando você tiver um feedback de quando o seu Teams vai estar funcionando, a gente entra no padrão, tá? Ok. Um outro ponto dessa questão aí de pagamento para terceiros, o ideal é não ter, tá? O correto é não ter. Eu não posso fazer o pagamento de salário, principalmente, na conta do filho, da esposa, da vizinha, da amante. Não pode acontecer, gente. Isso Silvia, é complicado. Porque numa aqui ação trabalhista, como que eu falo que eu paguei para o João se eu pido depósito para a Maria? Então, aqui na regional, esse pagamento a gente não é efetuado, tá? Nem para dentista, nem para CLT, nem nada. A gente não faz nenhum tipo de pagamento se não for no nome da pessoa. Que bom. Deixa a Camila só levantar uma pauta aí.
Eu ia te falar que a gente tem casos com dentista, tá? Mas assim, a gente conseguiu diminuir bastante aqui na regional, mas é um caso ou outro que até a gente passa para o gerente. Tem gerente que fala, ó, vou liberar só por 3, 4 meses, mas a gente tenta ao máximo não fazer em conta de terceiro, mas tem situações que, infelizmente, gerente que solicita para a gente fazer o pagamento, tá? Perfeito. Aí, nesse caso, o dentista faz uma autorização, uma carta dizendo eu autorizo que o meu pagamento seja depositado na conta do fulano, Beltrano, Ciclano, e a pessoa também assina, porque assim, a gente tem que estar resguardado de alguma forma, né? Não só juridicamente, como de uma forma financeira, porque o mal pagador paga 2 vezes, a gente tem que tomar cuidado. Por aqui a gente só tem um e-mail com autorização do gerente, mas acredito que a gente possa tratar dessa forma. Acho que Eu acho que a gente seria. pode acionar o nosso jurídico, né, e pedir uma carta de formalização para a gente trabalhar com essa carta quando a gente vai fazer o pagamento de terceiros, ou melhor, um pagamento para uma pessoa numa conta de terceiros. Só para a gente começar também a se documentar. Porque hoje a gente está dando uma vazão grande para alguém. Ela pode vir depois, daí no prazo trabalhista de 2 anos, ou no prazo civil até 5 anos. Então, a gente também tem que pensar nessa forma de segurança. Certo? Bom dia a todos. Silvia, só mais um. Oi, Gilmar. Tá bem baixinho de novo, você. Pode falar. Um instantinho, deixa eu aumentar o volume. A respeito sobre esses pagamentos aí dos negativos e pagamento a pessoa que não é o próprio beneficiário, nós tivemos aqui uma situação na semana passada ou na outra, no qual um dentista pediu que ele tinha um problema lá no banco e que queria um pagamento a um terceiro. Com o intuito de não fazer isso, a gente colocou algumas regras, onde, primeiro, ele tinha que fazer uma carta solicitando o motivo e os dados certinho para quem que ele queria que fosse pagar. A gente passava para o jurídico ia formalizar um termo, e isso a gente adiantou que ia demorar aí uns 3, 4 dias, né, até formalizar tudo isso, e a análise. No fim, acabou resolvendo, ou seja, às vezes, no intuito de atender também e informar para eles que nós temos regras a serem cumpridas, então eles, de certa forma, eles acabam resolvendo o problema lá ou eles acertam lá, e isso não é feito. Então, assim, esses detalhes a gente tem que colocar certinho. Eu indico ou sugiro que seja padronizado, né? Porque, igual a senhora falou, como que nós vamos resguardar se nós pagamos com um terceiro futuramente? Então, a gente aqui, nós não temos casos que tem recentemente feito pagamento dessa forma, não. Perfeito. Se você puder dividir com a gente, Gilmar, esse termo que o teu jurídico já fez, para a gente dar uma olhada e ver se está dentro do que a gente precisa também formalmente, tanto para a área trabalhista quanto civil, a gente agradece também. Porque aí a gente já padroniza para todas as regionais o uso do mesmo termo. Certo. Aproveitando aqui um detalhe também, que a Thalita falou sobre dos negativos. Nós fizemos um trabalho aqui, onde nós mapeamos aqui todos os dentistas que eles passaram por unidades e que tem lá o saldo da conta corrente devedor. Aí nós fizemos um trabalho manual, mapeamos tudo e conforme a gente vai fazendo agora, nós estamos acertando esse saldo negativo que ficou lá na conta de uma outra unidade, onde ele não está mais recebendo os créditos. Aí eu gostaria de perguntar para a senhora se tem algum projeto, se está em andamento, se isso poderia ser feito de uma forma automática. Por exemplo, um doutor, ele trabalhou lá numa unidade X, ficou um saldo negativo lá, ele está numa outra unidade recebendo normalmente e lá ficou um residual, um saldo devedor. Existe algum sistema sendo implantado para que o próprio sistema faça essas correções sem que a gente seja feito isso manualmente? Não. Hoje ainda não tem, porque a gente está tentando regularizar as ferramentas e os projetos que a gente já tem em prática, que já está rodando 10%, ou seja, 70%, enfim, então a gente está tentando ajustar e padronizar esses que a gente já tem para a gente ingressar com os novos. Existe esse apontamento de problemas já, né, dentro das reuniões que a gente fez com as regionais, só que
A gente consegue fazer isso, tanto pelo Epuro quanto pelo Proteus. Só que ele não está sendo ainda praticado, não iniciou esse projeto ainda, tá? Ele existe já. A Heloísa já até comentou alguma coisa, mas a gente não vai mexer nisso nesse momento, porque a gente precisa primeiro refinar o contas a pagar, o contas a receber e a tesouraria para a gente chegar na conta corrente. Conta corrente entre as clínicas dentro da regional, entre os sócios, entre os dentistas, clientes, fornecedores, enfim. A gente vai chegar nesse momento. É que agora não é o ideal, porque a gente tem muita intercorrência na operação simples, que é o apagar, a receber e a tesouraria. Se a gente for mexer agora, a gente vai entrar com mais um projeto, mais um que vai ficar aí 10% pronto. E aí não é viável. Não sei se eu fui clara. Sim, obrigado, Silvia. Um outro ponto que eu tenho aqui também para falar com vocês é a questão de PA. PA é exceção, gente, não é regra. PA, pelo que eu puxei de relatório aqui, virou regra. Não é. PA ele tem prazo para ser compensado. É no máximo no 5º dia útil do mês subsequente. Eu tenho PA aqui no sistema de 1.900 e bolinha. Não dá. Não tem como permitir isso. Eu preciso que vocês revejam essa operação de PA. Por que que demora-se tanto para aparecer a nota fiscal do PA? O que está acontecendo para a gente melhorar essa questão de PA? PA é um pagamento antecipado de um fornecedor que não emitiu a nota ainda. Por exemplo, eu vou pagar 30% de um projeto para um fornecedor. Os outros 70% eu vou pagar quando ele concluir. Então, os 30% eu estou pagando no ato, então realmente é um PA, é um pagamento antecipado. Agora, os 70%, quando ele concluir e tal, não sei o quê, entra com a nota, compensa os 30% e paga os 70%. Não está acontecendo isso aqui. Então, a gente precisa melhorar nossa operação em questão de PA. PA é a exceção da exceção. Porque no 5º dia útil, quando eu começar a cobrar, mandar relatório para vocês dizendo, cadê essas notas? Cadê essas notas? Vocês vão surtar. E a gente tem que trabalhar com a mente muito boa e tranquila. Então, a gente precisa se alinhar com essa questão de PA. Tudo bem? Acho que tá, né? Todo mundo, ninguém tem nada a falar sobre PA? Tá todo mundo na mesma linha? Então tá. Oi, Então, oi? aproveitar então. Aproveita, é o momento, é o nosso momento aqui. Aqui a gente teve, né, algumas reuniões há uns meses com os IAs para poder falar a respeito dos PAs que estão parados no sistema. Por exemplo, aqui na nossa regional, a gente tem alguns antigos que estão parados lá no Movidesk esperando porque eles estavam no formato anterior. Então, vai levar um tempinho a mais para poder colocar eles todos em ordem. Mas depois dessa reunião, se eu não me engano, ali para junho, de lá para cá, os nossos a gente conseguiu regularizar. Então, eles estão seguindo em dias. E melhorou bastante. Foi bom porque conseguiu manter a padronização dos tipos de despesa, que é só exceção, aquele tipo de compra que realmente precisa de um pagamento antecipado. Então, esse filtro a gente conseguiu alinhar aqui. Parabéns, que ótimo. Fico muito feliz. E que todas nós conseguimos chegar nesse patamar também, sabe? De só exceção. Agora é só uma dica, tá? Dica é questão de a gente imaginar um problema futuro. Não quer dizer que você precise fazer isso, mas é uma dica. Toda rescisão, férias, acordo e parcelamentos, a gente colocar a data de vencimento 2 dias antes do vencimento oficial. Por quê? Para não correr risco de pagar 2 vezes. Se eu deixo de pagar uma rescisão no dia do vencimento, eu corro risco de pagar mais de uma vez. Eu tenho que pagar. E aí é CLT, não tenho o que fazer. Se eu pago uma férias depois de que venceu a segunda, corro risco também. Um parcelamento, se eu ficar pagando ele atrasado e deixei de pagar 1 mês, 2 meses, terceiro mês, você já quebrou o parcelamento. Então, você tem que fazer um novo parcelamento, e esse novo parcelamento vai te dar um custo maior. Porque se ele for reincidente, você pode pagar até 75% do valor do acordo que você fez a mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pontos aqui, para que a gente não pague juros ou não tenha custos maiores, com o que já tivemos. Um acordo trabalhista, por exemplo, a gente deixar de pagar.
Eu posso pagar 50% a mais do valor da parcela, ou até 100%. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pagamentos. Por isso que eu aconselho vocês sempre lançarem antes. Sempre lançar 2 dias antes. Ah, vai vencer dia 15. Põe para pagar dia 13. Ah, vai vencer dia 20. Põe dia 18. E sempre antecipando, não postergando. O vencimento é hoje, 5/9. Hoje é um sábado. Coloca para o dia 4. Sempre antecipa, não posterga. Não coloca para o dia 8. Esse é o ideal para esses casos, para a gente não correr riscos. Silvia, sobre a questão dos pagamentos, a Heloísa, da parte de folha, o que a gente pode fazer é alinhar com o RH para que eles já gerem o arquivo com essa data antecipada, porque o arquivo já vem para a gente já fechado, né? Então, na hora que a gente sobe, a gente pode até transmitir ele com os 2 dias de antecedência, mas o débito só vai ocorrer com a data que o RH colocou dentro do arquivo. Aí talvez a gente possa combinar com eles para antecipar essa data e a gente sobe já com esses 2 dias antes. Igual aqui, pelo menos a folha, a gente faz dessa forma, né? Aí seguir também com esses outros pagamentos. Perfeito, super concordo. Então, a gente alinha com a RH depois também passa para vocês, tudo bem? O que eu tinha para sinalizar para hoje era isso. Agora, se tiverem algum ponto também para trazer, algum problema que tivemos, por favor, fique à vontade. Alicia, pode falar. Olá, bom dia, Silvia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. A Mari teve que sair da reunião que ela tinha entrevista agora, aí ela pediu para eu fazer o questionamento a vocês quanto ao novo formato, né, de pagamento. Eu entrei e a Heloísa já estava explicando como que era, então eu peguei no meio do caminho, depois eu vou assistir a gravação para entender certinho. E o nosso pagamento será realizado em 2 dias, não é isso? Ou melhor, programa em 2, paga em 3, não é isso? Com quem Isso mesmo. Isso mesmo. Desculpa, eu estava no mudo aqui. Isso mesmo. Programa na quinta e na sexta para debitar na segunda, terça e quarta. Certo. Aqui na regional tem funcionado muito a questão da antecipação dos vencimentos, sabe? Nosso fluxo de caixa tem melhorado bastante em relação a isso. Como vai funcionar? A gente pode seguir antecipando ou precisa de um comunicado ou coisa do tipo? Você está antecipando os pagamentos? Isso. Tá, de que forma? Divide com a gente. Por exemplo, a gente vai ter pagamentos de laboratório, perdão, na semana que vem. Então, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo de hoje. Hoje a gente tem um fluxo muito grande de aluguéis para pagar, certo? Então, todas as despesas de hoje, o máximo que a gente conseguiu, a gente antecipou para ontem. Para hoje a gente ter o fluxo ok, para a gente poder pagar, né, os aluguéis. E assim a gente vai seguindo com as outras questões. Laboratório, negativo, parceria, todas aquelas pontuadas ali pela Heloísa. E essa antecipação, ela precisaria de algum tipo de comunicação antes, ou mesmo a gente decidiu o que vai antecipar e só subir a carga subindo a Nexera com o vencimento que a gente precisa? Eu não vejo problema. A questão é que, assim, a gente tentar respeitar a regra de mandar os pagamentos segunda, terça e quarta. Certo. Porque aí a gente vai ter todo mundo voltado para os pagamentos segunda, terça e quarta. Quinta e sexta estão organizando o sistema para abastecer a semana seguinte, segunda, terça e quarta. Tá. Heloísa, tem algum ponto para acrescentar? Desculpa, Alicia. Nada. Não, por exemplo... Pode falar, desculpa. Nada. É que, por exemplo, aqui, eu não sei como funciona nas outras regionais, mas a gente puxa pela data contábil, né? Hoje a gente está puxando do dia 4 e tudo que tem a vencer do dia, né, que vence hoje, ou já vencido, a gente paga hoje. Nos dias que a gente não vai estar pagando, a gente vai fazer como? Vai postergar? Tá fechado. Não. Antecipa. Aqui, o que a gente faz? A gente soltou o comunicado para que a gente consiga receber as informações para o pagamento até na quarta-feira. Aí na quinta e na sexta a gente trabalha com os agendamentos, então fica focado 100% em agendar o pagamento para a próxima semana. Aí aquilo que vence na quinta e na sexta a gente antecipa. Aí faz o pagamento na quarta ou divide entre quarta e terça,
mas a gente faz a antecipação deles. Tá, A mas gente como só que a gente vai fazer? posterga. Oi, desculpa. Como que a gente vai fazer para antecipar se a gente soube aquele pagamento no dia? Por exemplo, hoje o que a E, gente teve foi a carga de mensalidade. e, Subiram ontem, vencendo hoje a primeira parcela. A gente ficou sabendo hoje. Nesse é, caso, como a gente iria fazer? Como a gente passou a política para todas as áreas, então todas as áreas têm que nos entregar aquilo que vai debitar na próxima semana até quarta-feira. Mas tem as exceções que podem acontecer. Olha, chegou algo de última hora e precisa ser pago hoje. Então a gente entende o que é essa exceção, se essa exceção realmente precisa ser paga no dia, e a gente efetua o pagamento normalmente, mas aí passa por um processo de autorização em que o gerente autoriza, né, ele está ciente e autoriza aqui para a gente fazer o pagamento. E agora, se não, se é algo assim que é um fornecedor recorrente, que a gente já trabalha, então a gente volta isso para a pessoa que está nos solicitando renegociar esse pagamento, para a gente pagar na outra semana, conforme o agendamento que a gente está fazendo, a programação que a gente tem. Entendi. Ainda que Alicia, seja a mensalidade, tá? Você também pode ligar e negociar, falar do escritório central. Hoje não dá. Tá certo, é, o seu A papel é gente, esse mesmo. a Tá gente correta. faz por aqui. ô Alice, o que que a gente fez? Como está muito recente, a gente está se organizando ainda. Então, o que que a gente percebeu? Antes era só o financeiro que estava sofrendo. Meu Deus, tem que pagar agora. Subiu ontem, tem que pagar hoje. Então, o que que a gente fez? A gente alinhou com as meninas do Movidesk. Então, chegou ali um boleto de compras. O compras ele é responsável para voltar esse ticket para a clínica pedindo um prazo maior. Então, todos os setores têm que trabalhar em conjunto para a gente conseguir seguir o fluxo dessa forma, entendeu? Entendi. Oi, oi, Heloísa, a Ana aqui da Regional Bahia. Eu tenho uma dúvida nesse fluxo também. Qual o volume de clínicas que vocês têm aí na regional? Me preocupa assim, a gente ter um volume alto para programação em 2 dias só. Vocês conseguem dar conta disso? Como que está essa questão? Hoje a gente está com 58 clínicas, né, ô Camila? 58 clínicas, mas mês passado eram 62. E esse mês diminuíram 4. São 58. Então é a mesma quantidade então que tem aqui, tem 56. Então funciona bem para vocês essa questão de programação em 2 dias, assim, dá conta de fazer. Funciona Assim, bem com a uma, engrenagem rodando, né? Todas as áreas em conjunto. Assim, Uhum. é uma roda gigante. Todo mundo tem que estar em conjunto e alinhado com os objetivos. Senão, é o que a Camila trouxe para a gente do Movidesk. Se o pessoal lá de compras não pega o problema já na origem, vai seguir errado o restante. Camila, ô, desculpa, você ia falar. Oi. ô, Ana, então, é assim, o que que vocês podem fazer assim para mudar o fluxo? Não é a partir de segunda já começar, mas de repente você fechar o mês, adiantando o máximo que você conseguir, para a primeira semana do mês, vamos colocar do mês de outubro, você já entrar nesse fluxo, entendeu? Porque aí você vai ficar programando as contas da próxima semana, toda quinta e toda sexta. Pode ser que surjam situações aí na segunda, terça e quarta que você tenha que programar. Você vai estar voltada para algumas outras demandas, segunda, terça e quarta, mas se você tiver um tempo, você também já pode fazer a programação dessas contas nos outros dias. Só que aí a data de pagamento que a gente precisa colocar para segunda, terça e quarta, entendeu? Não que você tenha que fazer a programação só nesses 2 dias. Foi uma forma que a gente encontrou de se organizar aqui e deixar o pagamento focado nessas 3 dias aí da semana. Entendi. Obrigada. Goiás, eu não lembro o nome das duas que estão aqui, elas querem falar. Por favor. Sim, é Lohane e Emily. Alô, Anne. No meu caso, eu queria solicitar se vocês vão compartilhar ou se poderiam compartilhar essa política que Sim, vocês sim. iniciaram, para a gente também tentar introduzir aos pouquinhos as mesmas regras, né? Todo mundo trabalhar em conjunto aqui também. Hoje a gente tem um fluxo legal, mas eu sei que tem um campo muito grande ainda para melhora.
já temos uma comunicação interna boa, mas é o que todo mundo falou no começo, é muita urgência. E no final, quando tudo é urgente, nada é urgente, né? Então é questão de alinhamento mesmo. E se vocês puderem compartilhar também as orientações que foi passado bem no comecinho. Eu vou fazer a pauta da reunião, tá? Toda sexta-feira a gente vai ter uma pauta de reunião, tudo que a gente conversou, levantou, e com certeza acho que a Heloísa não tem nenhum problema em compartilhar com a gente, não. E também está disponível para qualquer tirar dúvidas, tá? Vocês fiquem tranquilas. Eu acho que o Gilmar que também quer fazer uma pergunta. Fica à vontade, Gilmar. Silvia, é mais uma sugestão, né? Lá no Nexera, quando a gente vai fazer uma validação, a gente já sabe que o processo iniciou lá, já passou, já foi olhado e tal. Mas num dia, por exemplo, que tem bastantes aprovações, a hora que a gente vai aprovar lá, está simplesmente lá o valor e a gente não sabe a descrição do que se trata, se é um aluguel, se é um fornecedor, tudo. Como sugestão, eu gostaria que fosse incluído ali uma aba ou alguma coisa, ou uma linha para que descrevesse do que se trata. Por exemplo, vai pagar um honorário advogado que não é rotineiro. Descrever lá, honorário advogado doutor tal. E assim, o que fosse assim, não de rotina. Então, eu gostaria de ver se as demais colegas também compartilham dessa sugestão, ou se... Porque eu já até falei lá com o Reinaldo, ele falou assim, olha, mas isso aí já vem analisado lá, tal, já passou pela programadora, tudo. Mas, assim, facilitaria bastante o nosso trabalho, porque, às vezes, a gente até viu já anteriormente a despesa, mas aí talvez naquele momento a gente não lembra, então a gente tem que ir lá, olhar de novo, lá no grupo, da onde que vem a origem, conferir de novo. Então, assim, facilitaria bastante o nosso trabalho e em termos de agilidade também. Então, não sei se é viável ou não, mas eu gostaria de deixar essa sugestão aí. A proposta é boa, mas a Nexera ela é um terceiro, né? Para a gente fazer essa alteração, vai gerar um custo extra para nós. Mas o ideal é que você veja essa informação pelo Proteus, tá? O Proteus, ele é o nosso sistema ERP, ele é nosso, e é lá que vai estar o nosso banco de dados. Se a Nexera, por exemplo, daqui a pouco querer ir embora, falar tchau, não quero mais essa parceria, a gente não tem dela, e o objetivo não é esse. É que a gente tem as informações todas do nosso sistema ERP. É lá que tem que estar a informação. O ideal é que quando você pegar os pagamentos do dia, por exemplo, você vai pagar os pagamentos de hoje, que você receba o relatório do Proteus com as informações lá. Você vai ter quem é o fornecedor, qual que é a natureza, qual que é a descrição dessa natureza, se é um motor, se é uma prestação de serviço, se é um dentista, se é um aluguel, e você vai saber qual é o valor. Então, o ideal, todas as vezes que você for fazer um pagamento na Nexera, você tem um relatório do sistema para você bater e você dizer, tá certo isso aqui. Esse é o ideal, tá? A Heloísa acho que quer falar também. Isso, eu ia comentar com o Gilmar que aqui a gente tem uma planilha que a gente alimenta ela todos os dias de programação. Então, eu puxo o relatório do TOTUS, daquilo que tem para fazer pagamento, e a equipe do Contas a Pagar tem as colunas que elas preenchem com o número do borderô, a data de programação do pagamento e tudo mais. Aí, com isso, se você tem alguma dúvida de fazer o pagamento, você abre essa planilha e consegue consultar, né, fazer uma conferência entre o que está no TOTUS, né, e aquilo que está dentro do Nexera. E aí você consegue ir acompanhando. Aí você poderia estar fazendo dessa forma, montar um relatório de contas a pagar do TOTUS, e para quem for autorizar, não sei se é você que autoriza, se é outra pessoa, ela receba esse relatório e ela possa comparar o que está dentro do relatório com o que está no Nexera. Certo. Nós temos a planilha aqui também. Mas então nós vamos trocar uma ideia aqui depois aqui para ver como que a gente vai adaptar isso para melhorar aqui a nossa agilidade aqui nas validações. Obrigado, Heloísa. Imagina. Bom, meninas, mais algum ponto que a gente possa dividir aí? Algum problema que a gente teve na semana? Um problema que foi levantado na integração que eu tive com a Heloísa, que ela pontuou, é que ela faz um arquivo KNAB, né, e que ela não consegue refazer no mesmo dia para ser debitado no mesmo dia, né? Aí você acaba tendo que fazer manual, é alguma coisa nesse sentido, né, Luiz? Você falou? Isso, as meninas têm essa dificuldade aqui, que a gente transmite o arquivo,
aí por algum motivo ele dá alguma inconsistência, a gente não consegue subir de novo o mesmo pagamento no Nexera, porque ele dá como se tivesse em duplicidade. É isso mesmo. Aí, esse ponto, ela tá olhando ali na câmera, tipo assim, eu falei isso, a gente conversou sobre isso. É, eu queria que você evidenciasse uma situação dessa, porque a Nexera, numa reunião que nós tivemos, ela disse que desconhecia. Então, se uma de vocês conseguirem evidenciar esse problema para a gente transmitir para a Nexera e eles tentarem nos ajudar, né, a tirar Silvia, essa trava. Oi. aqui no caso, quando acontece isso, a gente vai na Nexera e remove a solicitação que deu inconsistente para poder subir o KNAB novamente. E aí ele permite. E aí ele permite, vai tudo automático. Perfeito. É Se alguém exatamente tivesse. isso que eu ia falar. Tá. Aqui no Rio a gente também faz isso. Só que tem casos, por exemplo, dia de negativo é certo. A gente tem um ou outro dentista aqui que passou uma chave Pix errada e deu erro ali na hora do pagamento, voltou em inconsistência. Alguns casos a gente não consegue fazer esse processo de remover e subir de novo. Até fazemos, porém ele dá erro novamente. Aí no dia seguinte a gente joga esse pagamento para o dia seguinte e funciona com as mesmas informações. Não sei qual o erro que dá no Nexera. Mas mesmo com a inconsistência, eu tenho um pagamento urgente para hoje. Eu estou aguardando o retorno. O que acontece aqui com a gente, às vezes, é devolução. Chega uma devolução de paciente que o prazo é hoje. Por algum motivo, cadastrou lá os dados bancários errados, ele me deu o retorno de inconsistente. Mesmo esse retorno consistente, vocês conseguem excluir a despesa e subir depois de novo? Os dados bancários, se a gente for fazer esse TED, não, aí tem que excluir toda a despesa e subir uma nova, porque o sistema não acata, né? A nova conta, ou nova agência. Mas em caso de PIX, código de barras, esse tipo de coisa, a gente consegue remover e subir de novo. Tá, vou fazer um teste aqui para ver se realmente dá certo. Perfeito. Mas se alguém tiver evidências e conseguir mandar, a gente consegue tratar esse assunto também lá na origem, que é com a Nexera, tá bom? Para vocês não terem que manipular o KNAB e reenviar. É um objetivo, quanto menos manipulação tiver, melhor, né? Porque aí a gente não dá margem para erros. Perfeito? Ô, Silvia, sabe mais um ponto que a gente poderia ver com a Nexera? Eu não sei se alguém consegue, mas pagar chave aleatória dentro do Nexera, a gente não consegue. A única coisa que a gente consegue pagar é FGTS. Então, por exemplo, a PayTrack, ele é chave aleatória, a gente não consegue pagar isso dentro do Nexera. Então, aí a gente precisa lançar dentro do banco. Tá. Tá? E aí, se a gente puder ver isso com eles também. Perfeito. Levanto a pauta com eles e a gente segue aí. Mais algum ponto? A Deisiane está tão caladinha. Tá tudo bem, Deisiane? Oi, bom dia. Tem um outro ponto também que eu queria levantar, que aconteceu, até mandei para a Thalita hoje. Aconteceu o seguinte: eu lancei um pagamento de aluguel ontem e aconteceu de ficar como autorização o pagamento. Hoje eu fui verificar ele não foi debitado dentro do banco. E eu tive que lançar hoje para pagamento, que ele vence hoje, né? E eu tentei pagar ele ontem e não consegui. Aí eu tenho até ele aqui, e ele entrou em duplicidade também no sistema. Eu não entendi porque ele subiu ele uma vez só. Em que sistema você está dizendo que ele subiu em duplicidade? Dentro Na do Nexera. Nexera? É, Você consegue compartilhar a tela com a gente? sim. Conseguem ver? Aqui, ó. Eu removi um, e esse daqui ficou como autorização desde ontem.
Aí eu não consigo ler, não, tá? Até tentei, mas Deixa não consegui eu ler, ver não. aqui, ó. Mandei para Thalita. Aí ficou assim, ó. Integração, autenticação. E o último é aguardando. Autorização do banco. Retorno de autorização. E Ô, tá todo Deisiane, mundo você data viu dia que no 4? banco ele foi debitado? Porque às vezes ele não traz o retorno de autorizado, já aconteceu aqui. Ele não traz o retorno de autorizado, inconsistente, mas se a gente olha lá dentro do banco, ele está liquidado. Você chegou a ver? Aham, já verifiquei ontem à noite, né, antes de largar serviço, e verifiquei agora de manhã, não foi debitado. E Tá. tem 2 contas que aconteceu isso. Tá, me manda essa telinha e também o arquivo, por favor, que eu vou verificar vou tentar identificar o que aconteceu e eu volto com você com feedback. Mas aí eu posso pagar a conta hoje ou esperar o seu retorno? Primeiro, vamos esperar um retorno até por volta das 13 horas. Se eu não te retornar, você puxa minha orelha, me cobra. Tá bom, vou te mandar agora. Perfeito. Mais algum ponto ou podemos finalizar nosso bate-papo de hoje? Eu não ouvi. Deixa eu falar com ele. Fechou. Podemos finalizar a reunião? Todo mundo ok? Sim. Todo mundo alinhados? Eu queria sugerir para a próxima reunião que ela fosse apresentada por uma outra pessoa e não por mim. Pode ser? A gente intercalando quem apresenta a reunião, quem traz os pontos da semana, pode ser? Todos concordam? Sim. Então, tá bom. Então, a próxima sexta eu queria deixar por conta da Heloísa, pode ser? E aí a gente vai intercalando até todos fazerem a reunião. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Para ficar uma coisa leve, todo mundo participar e sentir a vontade de falar e expor os problemas e as soluções, né? Tá bom, então? Combinado, então. Combinado. Então, Combinado. tchau, tchau, gente. Boa Combinado. sexta. Obrigada. Bom término Tchau, e obrigada. bom fim de semana. Pra vocês Ah, um também. detalhe. Eu esqueci. Cuidem da equipe de vocês. Sem eles, a gente não consegue nada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.